Concurso do IFPB na área. São 43 vagas. As inscrições vão até o dia 18 de novembro, com salários, pessoal, de mais de R$13.000. Hoje eu preparei 50 questões da banca AOCP para você se preparar e chegar afiado na hora da prova. Então, bora lá estudar. Então, vamos começar com essa maratona maravilhosa da banca AOCP, própria para o concurso do IFPB. Vamos começar porque temos muitas questões aí pela frente. Primeira questão. De acordo com a Lei 93/94 de 96, a nossa LDB, assinala a alternativa correta. Letra A. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, cabendo preferencialmente à organização sindical acionar o poder público para exigi-lo. Gente, não é só a organização sindical. De acordo com a nossa LDB, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou legalmente constituída e ainda, gente, o Ministério Público, todos eles podem acionar o poder público para exigir que a educação seja realizada, certo? Então, a letra A está errada. Vamos utilizar aqui o nosso lapisinho já para ir eliminando. Letra B. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório e profissionalizante, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino. Gente, ele vai, de acordo com a lei, o poder público vai assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. E aí ele vai contemplar os demais níveis e modalidades de ensino, tá? Então, na lei não tem esse profissionalizante. Então, pode cortar a letra B. Letra C. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada de contravenção penal. Não é esse nome contravenção penal. De acordo com a lei, o nome é crime de responsabilidade. Então, a letra C está errada. Letra D. É devido aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 3 anos, gente. Olha aí a revisão, a partir dos 4 anos, certo? Letra D está errada e sobrou para a gente aqui a nossa letra E. O ensino é livre à iniciativa privada, quando atender, dentre outras condições, a autorização de funcionamento e a avaliação de qualidade pelo poder público está corretíssima. Então, é a letra E. Na primeira questão, letra E. Segunda questão. Na construção do planejamento de ensino, os professores precisam tomar decisões que, em alguns momentos, não são fáceis. Por exemplo, eleger a metodologia e a prática de ensino, os objetivos e os conteúdos a serem ensinados aos alunos. Uma técnica de assuntos educacionais ao assessorar uma professora sobre o papel da escola e a importância de desenvolver um planejamento que trabalhe com conhecimento teórico, sugeriu que a professora de prática de ensino desenvolvesse com os alunos a experimentação feita com o feijão, motivando-os pela situação problema. O que devemos fazer para a semente germinar e a planta manter-se viva? Então, aí, uma técnica em assuntos educacionais orientou essa professora para colocar essa prática de ensino em sala de aula, tá? E o assunto relacionado aí é o que devemos fazer para a semente germinar e a planta manter-se viva. Com base nisso, qual é o objetivo desse tipo de experiência dentro da sala de aula? Letra A. Espera-se que por meio de instrumentos simbólicos os alunos apreendam fatos e conceitos centrados na formação da cidadania. Letra B. Espera-se que por meio de abstrações
os alunos possam atuar intelectualmente com uma gama de fenômenos que está para além da experiência imediata? Letra C. Espera-se que, por meio da prática pedagógica, os alunos aprendam conteúdos clássicos próprios de cada disciplina? Letra D. Espera-se que, por meio de um modelo complexo de ensino, os alunos se formem cidadãos livres e conscientes de seu papel na sociedade? A prática aqui é com relação à germinação de uma planta, né? E como ela deve se manter, o que deve ser feito para ela se manter viva. Então, a correta aqui, pessoal, na segunda questão, é a letra B. Por quê? Por meio de abstrações, ou seja, conceitos e ideias que os alunos vão ter, eles vão relacionar o quê? Os fenômenos que vão observar com os conhecimentos e vão além do que é imediatamente visto. Isso vai desenvolver o que nesses alunos, gente? Um pensamento crítico e vai estimular a investigação. Então, a correta aqui na segunda questão é a letra B, certo? Aqui, letra A. Espera-se que por meio de instrumentos simbólicos os alunos aprendam fatos e conceitos centrados na formação da cidadania? Não. Ele não tem a ver com relação à cidadania aqui. Letra C. Espera-se que por meio da prática pedagógica os alunos aprendam conteúdos clássicos. Também não está falando de conteúdos clássicos, aqui é um conteúdo prático. Letra D. Espera-se que por meio de um modelo complexo de ensino, não é um modelo complexo de ensino, na verdade é um modelo prático de ensino, certo? Então, o que se encaixa aqui é a letra B. Por meio de abstrações, ou seja, conceitos e ideias que os alunos têm, eles vão atuar intelectualmente com uma gama de fenômenos que está para além da experiência imediata. Esses fenômenos vão desenvolver aí o pensamento científico e estimular a investigação desses alunos. Então, a correta na segunda questão é a letra B de bola. Terceira questão. A diretora da escola em que você trabalha como pedagogo ou pedagoga solicitou a construção de um documento que apresentasse as seguintes funções: diagnóstico e análise da realidade da escola, com informações atualizadas que permitam à equipe identificar as dificuldades existentes, definição de objetivos e metas, compatibilizando a política e as diretrizes do sistema escolar com as intenções, determinação de atividades e tarefas a serem desenvolvidas, em função de prioridades postas pelas condições concretas e compatibilização com os recursos disponíveis. Tendo em vista as características apresentadas, foi solicitada a construção. Letra A. Do planejamento educacional. Letra B. Do planejamento escolar. Letra C. Da organização do trabalho docente. Letra D. Dos princípios da gestão democrática. Gestão da escola, perdão. Letra E. Do regimento das atividades de direção. A correta na terceira questão, pessoal, é a letra B. Do planejamento escolar. Por que a letra B? Ela vai descrever as funções e as etapas do planejamento, que é o quê? Diagnóstico e realidade, definição de metas, certo? Objetivos e metas, e organização de atividades conforme as prioridades, certo? Aqui ele fala. Então, tudo isso vai dizer respeito aí à letra B, que é o planejamento escolar. Na letra A, planejamento educacional. O planejamento educacional está voltado aqui, relacionado ao nível do sistema de ensino, municipal, estadual, nacional, e não ao contexto da escola. Letra C, organização do trabalho docente. A organização do trabalho docente, pessoal, é a forma como os professores vão organizar a sua tarefa em sala de aula. Letra D, princípio da gestão da escola.
vai se referir aos valores e diretrizes gerais de administração escolar. E letra E é o regimento. O regimento é um documento normativo, né, que regula o funcionamento dessas normas e não é um instrumento de planejamento, certo? Então, o instrumento aí de planejamento que vai se encaixar no que ele está falando, diagnóstico, análise, definição de objetivos e metas, tá? E as diretrizes do sistema escolar, com as suas intenções, é o planejamento escolar. Terceira questão, letra B, planejamento escolar. Quarta questão. A educação de jovens e adultos, EJA, deve desempenhar 3 funções, que são a reparadora, equalizadora e a qualificadora. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Na letra A, ele fala: a função qualificadora se refere ao reconhecimento da dívida histórico-social brasileira, em negar milhões de brasileiros ao acesso ao ensino básico obrigatório gratuito. Na letra A já está falso, porque não é a função qualificadora que reconhece essa dívida histórico-social, pessoal, mas sim a função reparadora, certo? Então, a letra A está errada. Letra B. Função qualificadora se refere à desigualdade advinda da dívida histórico-social no Brasil. Novamente, ele fala aqui da dívida histórico-social do Brasil e fala da função qualificadora. Também não tá. É errado. Letra C. A função equalizadora se refere ao reconhecimento de que o Estado deve prover educação escolar pública, garantindo o ensino fundamental na idade própria de 6 a 14 anos. Também não faz parte da função equalizadora. Letra D. A função equalizadora está relacionada à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, em canais de participação, por exemplo. É a letra D. Isso sim diz respeito à função equalizadora, de equalizar a igualdade, certo? E a letra E. Função reparadora se refere à educação permanente com base no caráter de completude do ser humano. Está falso. Vamos falar aqui da função reparadora, gente. A função reparadora ela veio como um meio de reparar essa exclusão social desses grupos que foram aí excluídos e vai reconhecer essa dívida que ela tem com a sociedade, com aqueles que não tiveram o quê? Acesso à educação no tempo devido. Isso é a função reparadora. A função equalizadora, ela vai promover o quê? A igualdade de oportunidade para aqueles que não puderem estudar no tempo certo e para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, certo? Isso é a função equalizadora. E a qualificadora, ela vai ofertar uma educação não só para alfabetizar, mas também para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho e para a sociedade. Essa é a função qualificadora, certo? Tudo isso, pessoal, todo esse conteúdo aí vocês vão encontrar nas diretrizes curriculares nacionais. Então, na quarta questão, a gente tem a letra D. Quinta questão. Faz parte da prática pedagógica dos professores, sendo uma ação intrínseca ao processo de ensino e de aprendizagem. Sua aplicabilidade traz uma gama de significados e significantes. Sobre qual elemento da prática pedagógica o excerto apresentado se refere? Letra A. Trabalho docente. Letra B. Planejamento escolar. Letra C, planejamento educacional. Letra D, plano de ensino. E letra E, avaliação. A correta aqui, gente, é a avaliação. A avaliação faz parte aí do dia a dia, certo? Ela faz parte do processo de ensino e de aprendizagem. O professor está constantemente avaliando os seus alunos no dia a dia. E isso vai auxiliar o quê? O professor a compreender quais são os avanços e as dificuldades que o seu aluno tem em sala de aula. Mas vamos interpretar aqui as outras letras. O plano de trabalho docente, ele vai se referir ao quê?
ao planejamento individual do professor para orientar as aulas dele. O planejamento escolar diz respeito à organização da escola e vai incluir as metas e os objetivos, os projetos que a escola vai ter. Planejamento educacional. O planejamento educacional ele é mais amplo. Ele vai envolver políticas públicas e o plano de ensino. É a estrutura, o conteúdo e as metodologias de uma disciplina. Não é uma ação processual e contínua, como a avaliação. Então, quando ele falar aqui, faz parte da prática pedagógica dos professores, é uma ação intrínseca ao processo de ensino, você já vai lembrar aí da avaliação. Quinta questão, letra E. Sexta questão. Sobre a educação profissional, assinala a alternativa correta em conformidade com a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Letra A. A educação profissional técnica de nível médio deve ser desenvolvida de forma articulada com o ensino médio e é vedado ao educando que já tenha concluído o ensino médio. Falso. O educando que já tenha concluído o ensino médio poderá, sim, participar da educação profissional técnica de nível médio. Letra B. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, independentemente de serem registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos de educação superior. Gente, ele tem que ser registrado, não pode ser independentemente, certo? Então, a letra B está errada. Eles só vão ter validade após o registro. Letra C. O ensino médio, atendido à formação geral do educando, pode prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, desde que a preparação geral para o trabalho e a habilitação profissional sejam desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino. Errada, ela pode ser desenvolvida em outros estabelecimentos, não apenas nesse estabelecimento, tá? Letra D. A educação profissional técnica de nível médio, articulada e integrada, é oferecida por meio de cursos a quem já concluiu o ensino médio. Ela está errada. Ela é ofertada para quem não concluiu o ensino médio e para quem já concluiu. Isso chama-se de oferta subsequente. Letra E. A educação profissional e tecnológica abrange os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Isso aqui está na lei, certo? Você vai achar isso lá no artigo 39 da LDB. Ele vai ter um decreto, o decreto 5.144 de 2004, e ele fala justamente sobre essa educação profissional e tecnológica, que vai abranger o quê? Educação técnica de nível médio, técnica de graduação e pós-graduação e formação inicial e continuada. Esses cursos podem ser integrados ao ensino regular ou oferecidos de forma independente. Então, na sexta questão, a gente tem a letra E. Sétima questão. De acordo com a Lei Federal 9394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinala a alternativa correta. Letra A. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, os órgãos federais de educação e as instituições de ensino mantidas pelo Distrito Federal. Letra B. O dever do Estado com a educação escolar pública deve ser efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Letra C. Os docentes estão dispensados de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Falso.
Letra D. O ensino deve ser ministrado com base nos princípios de pluralismo de ideias e singularidade de concepções pedagógicas. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Não fala de singularidade. A educação escolar deve estar desvinculada do mundo do trabalho e das práticas sociais. Vinculada. Então, o que está correto aqui na 7ª questão é a letra B. Totalmente de acordo com a lei, ele fala aqui sobre o dever do Estado. 7ª questão, letra B. 8ª questão. A educação profissional técnica de nível médio, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi incluída. Aquele quer saber quando a educação profissional técnica de nível médio foi incluída. Qual foi a lei, a partir de qual lei que ela começou a ser incluída no sistema de ensino. Na 8ª questão, gente, é a Lei 11.741 de 2008. Não esqueçam essa lei, tá? E estudem ela, que vai falar aí sobre a educação técnica de nível médio. 9ª questão. A resolução número 3 de 2010 define a educação de jovens e adultos, o EJA, como uma modalidade de ensino que deve ser oferecida àqueles que não puderam realizar os estudos na idade regular, contemplando o ensino fundamental e médio. Sobre o objetivo das diretrizes operacionais para a EJA, assinala a alternativa correta. Letra A. Estabelecer normas para a criação de novos cursos de iniciação para jovens e adultos. Definir competência dos professores que atuam na educação de jovens e adultos. Orientar a organização e oferta de educação de jovens e adultos, garantindo acesso, permanência e a conclusão com qualidade. Letra D. Criar programas de capacitação profissional para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Letra E. Produzir material didático para alunos e organizar a formação continuada dos professores que atuam nessa modalidade de ensino. Na 9ª questão, pessoal, a gente tem a letra C como correta, de acordo com a lei. Orientar a organização e oferta de educação de jovens e adultos. E vai garantir o quê? O acesso, a permanência e a conclusão desse ensino com qualidade, certo? Isso aí vocês vão encontrar nas diretrizes e na legislação que fala sobre o EJA. 10ª questão. As diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade de educação especial, regulamentadas pela Resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional da Educação, fornecem orientações para a organização, oferta e realização do atendimento educacional especializado, o AEE, para estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, matriculados na educação básica. De acordo com essa legislação, quais são os recursos de acessibilidade? Letra A. São recursos de acessibilidade aqueles que asseguram condição de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e dos equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. Letra B. São considerados recursos de acessibilidade o planejamento pedagógico especializado e as salas de recursos multifuncionais? Letra C. Os recursos de acessibilidade serão definidos em reunião bimestral, realizada pela equipe pedagógica das escolas e devem ser previstos no projeto político-pedagógico. Letra D. A acessibilidade diz respeito à escolha de materiais pedagógicos adequados para promover o processo de ensino-aprendizagem. Letra E. São considerados recursos de acessibilidade o plano de desenvolvimento individual e o projeto político-pedagógico. Gente, os recursos de acessibilidade para esse público-alvo, ele vai incluir o quê? Ele vai incluir um acesso a um currículo. Deixa eu só marcar aqui. Acesso ao currículo desse aluno, né? Uma flexibilização nesses currículos para se adequar às necessidades dele, tá?
materiais didáticos e pedagógicos, os espaços escolares, a mobília, né? Cadeiras adequadas para que esses alunos possam aí estar estudando, além de equipamentos, certo? Tecnologia assistiva, para que possa fornecer um estudo de qualidade para esse público-alvo. Além disso, ele fala de sistemas de comunicação e informação, transportes e demais serviços. Também não podemos esquecer de professores com formação continuada e especializada para atender esse público-alvo. Então, a questão correta aqui, a letra correta, que está se adequando aí à lei, é a letra A. Na 10ª questão, é a letra A. 11ª questão. A escola Aliança atende alunos do ensino fundamental e médio. Nessa escola, as reuniões pedagógicas que deveriam organizar e estruturar o planejamento pedagógico não cumprem esse objetivo. Os professores reclamam que não sabem exatamente quais são os objetivos de aprendizagem e as habilidades que devem ser trabalhadas em cada série, que não há um cronograma de conteúdos e atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo e que não há uma coordenação pedagógica para acompanhar o desempenho dos alunos e dos professores. A partir da situação apresentada, qual é a importância da organização do ensino e do planejamento pedagógico? Olha aí esse estudo de caso que ele está passando para a gente e ele está querendo saber a importância da organização do ensino e do planejamento pedagógico em uma escola, em um ambiente escolar, pessoal. Na letra A ele fala, a organização do ensino não é um elemento fundamental para a efetivação do processo de aprendizagem? Falso, né, gente? Ele é fundamental. O planejamento auxilia os professores a se sentirem mais produtivos, mas não impacta diretamente no aprendizado dos alunos? Claro que as aulas bem planejadas, elas vão impactar no ensino de qualidade e, consequentemente, no aprendizado desses alunos. Então, está errada a letra B. Letra C. É essencial para garantir os objetivos de aprendizagem e a utilização eficiente dos métodos e instrumentos pedagógicos durante as atividades em sala de aula. É a letra C, pessoal. Mas vamos ver a letra D e E. É útil, mas não é tão importante quanto a capacidade do professor? Ela é importante sim, o planejamento é importante. Pode ser útil, mas é menos importante que a qualidade do material didático? Não, não é menos importante que o material didático. Então, a letra E está errada. Letra D e E estão erradas. 11ª questão, letra C é a correta. 12ª, o Decreto 5.154/2004 estabelece base para a educação profissional e tecnológica, em consonância com a Lei Complementar 9394 de 96. Qual a finalidade desse decreto em relação à educação profissional? Letra A. Ampliar a oferta de cursos técnicos em instituições públicas. Letra B. Limitar o acesso aos cursos técnicos em instituições privadas. Letra C. Reduzir a carga horária dos cursos técnicos em instituições públicas. Letra D. Extinguir os cursos técnicos em instituições públicas. Letra E. O decreto estabeleceu parâmetros para a oferta da educação profissional, a qual deve ser feita exclusivamente por instituições de ensino superior. Então, pessoal, na 12ª questão, esse decreto aqui, 5.154, que fala aí da educação profissional e tecnológica, a importância dele e a finalidade que ele tem é o quê? Na letra A, ampliar a oferta de cursos técnicos e em instituições públicas, certo? Nada de instituições privadas. Não fala de carga horária, não tem nada a ver com isso, tá? Muito menos extinguir cursos técnicos. Ele fala que é da oferta, da ampliação desses cursos técnicos dentro das instituições públicas. 12ª, letra A. 13ª, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a composição dos níveis escolares que fazem parte do Sistema Nacional de Ensino. Quais são esses níveis? Ele quer saber os níveis da educação escolar nacional. Letra A. Educação básica composta pelo ensino fundamental e ensino médio. Letra B.
A educação escolar é composta por 2 níveis: educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, a gente tem a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, lembrando, a educação escolar são 2 níveis, educação básica e superior. E dentro da básica, a gente tem a infantil, fundamental e médio. Na 13ª, de cara aí, é a letra B. Porque ele pergunta aqui os níveis da educação escolar. Escolar nacional. 14ª questão. Considerando a Lei 93, 94 e 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio com base no qual o ensino será ministrado. Ele quer aqui saber do artigo 3º da LDB sobre os princípios do ensino. Vamos à letra A. Respeito à liberdade, desapreço à tolerância e apreço à tolerância. Falso. Letra B. Onerosidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade do ensino público. Falso. Letra C. Valorização da experiência extraescolar e está dentro dos princípios lá da LDB, no artigo 3º está, é a letra C. Letra D. Singularidade de ideias, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E letra E. Desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola, igualdade de condições. Então, na 14ª, a gente tem a letra C como correta. 15ª questão, pessoal. A Lei 13.146 de 2015, que é a nossa lei de inclusão da pessoa com deficiência, inclusive a gente tem um vídeo super legal aqui no canal, só com questões sobre essa lei de inclusão, tá? Eu tenho uma playlist aí falando sobre educação especial inclusiva. Vale a pena conferir, porque tem muita questão boa. Então, o que é que ela fala dessa lei? Tem como princípios o direito à educação, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, na qual o atendimento educacional especializado, o AEE, também está contemplado. Entre outras medidas, nesse sentido, é correto afirmar que incumbe ao poder público. Ele quer saber o que é que o poder público aí tem como responsabilidade em relação a essa lei de inclusão. Letra A. Assegurar, criar e desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo somente nas modalidades de ensino. Letra B. Assegurar as condições de acesso à educação, ou seja, ofertar exclusivamente a vaga escolar. Letra C. A oferta de educação bilíngue em português, modalidade escrita como primeira língua e Libras como segunda língua. Libras é a primeira língua, certo? Para esse público-alvo. E português é a segunda língua. Já está errado aqui. Letra D. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. É a correta na 15ª, que é a letra D. Vamos à letra E. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, tradutores e intérpretes de Libras, de guias e intérpretes e profissionais de apoio, tão somente na educação básica. Não só na educação básica, mas na educação superior também, tá? Aqui, o que está errado aqui na letra A, modalidade de ensino. Letra B, exclusivamente. Letra C está ao contrário. Então, o que está correto na 15ª questão é a letra D. 16ª questão. A Lei 11.274 de fevereiro de 2006 alterou a redação da LDB, dispondo sobre a duração de 9 anos para o ensino fundamental, entre outros. Considerando a ampliação, assinala a alternativa correta acerca da concepção dos anos iniciais do ensino fundamental. Letra A. A proposta de organização de 3 primeiros anos do ensino fundamental em um único ciclo exige mudanças no currículo para melhor trabalhar com a uniformidade dos alunos e permitir que eles progridam na aprendizagem. Ele não fala sobre isso aqui dentro da lei, tá? Letra B. A
A organização em ciclo questiona a concepção linear de aprendizagem, que tem levado à fragmentação do currículo e ao estabelecimento de sequências rígidas de conhecimentos, as quais durante muito tempo foram evocadas para justificar a reprovação das diferentes séries. Letra C. A promoção de alunos deve vincular-se às suas aprendizagens, tratando-se, portanto, de promoção automática. Não existe aí essa promoção automática, certo? Letra D. Não é papel da escola construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos. É papel da escola, sim. A escola, sim, deve promover estratégias para recuperar esses alunos. Letra E. Movimentos de renovação pedagógica têm se esforçado por trabalhar com concepções que buscam integração das abordagens do currículo e uma relação voltada rigidamente ao conhecimento sistemático. Não, gente, não é uma proposta rígida, ao contrário, é uma proposta flexível, tá? Ele está falando aqui da organização em ciclo, que ela vai sim questionar a concepção linear. Essa abordagem em ciclo, ela faz parte aí da educação contemporânea e ela vai criticar sim essa visão linear, porque a visão linear ela vai se basear num cronograma fixo e sem alterações, certo? Já essa progressão em ciclos, ela vai permitir o quê? Que os alunos avancem na aprendizagem de uma forma orgânica. O que é de uma forma orgânica? De acordo com o ritmo de cada um deles, tá? Então, a letra B é a que está correta, tá? Ele está simplesmente aí questionando essa concepção linear de ensino, que levava o quê? Fragmentação do currículo, estabelecimento de sequências rígidas, tá? Que ocorreu durante muito tempo e o que justificou aí a reprovação nas diferentes séries. Então, a letra B aí é que está correta, na 16ª. 17ª questão. A educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição, no artigo 208. Definida pela Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 21. A educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ele pede o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a competência dos municípios na oferta da educação básica. Essas questões são muito recorrentes aí. Competência do município, competência do estado, competência do estabelecimento de ensino, competência dos professores. Então, tudo isso aí você tem que saber na ponta da língua. Vamos à letra A. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio? Não, prioridade do ensino médio é estado. Oferecer educação infantil em creche e pré-escolas com prioridade do ensino fundamental. Letra B é a correta. Certo? Município, ele não tem prioridade em ensino médio. Então, as outras estão erradas. 17ª é a letra B, pessoal. 18ª. O planejamento envolve um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Sobre alguns dos processos envolvidos no planejamento e ensino, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A primeira etapa do planejamento de ensino é a preparação ou espaço do plano de trabalho docente. É nessa etapa que o professor prevê como será desenvolvido o seu trabalho durante certo período, relacionando o conteúdo e espaço adequado ou adequada para garantir o objetivo previamente definido. Então, a primeira etapa do planejamento de ensino é, gente, a estruturação do plano de trabalho docente. É nessa etapa que o professor prevê como será desenvolvido seu trabalho durante certo período, relacionando o conteúdo e a metodologia que ele vai usar, adequada para atingir os objetivos dele em sala de aula, certo? Então, primeiro o professor estrutura o plano de trabalho e em seguida ele vai escolher a metodologia adequada. 18ª questão, letra B. 19ª questão.
A gestão democrática é um princípio na educação pública, segundo a LDB. Na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Na escola, a expressão máxima do exercício da democracia nos processos participativos e decisórios se dá por meio das instâncias colegiadas, enquanto constituição de organismos coletivos de gestão. São considerados instâncias, letra A, conselho escolar, letra B, conselho de classe, letra C, conselho de gestores, letra D, associação de pais e mestres e funcionários, letra E, grêmio estudantil. Gente, na lei a gente tem conselho escolar, a gente tem conselho de classe, associação de pais e mestres e funcionários e tem o grêmio estudantil. O único que não consta aí na lei é o conselho de gestores. Mas vamos lá, vamos falar aí sobre o conselho escolar. O que é o conselho escolar, gente? É um órgão deliberativo, né, que vai deliberar leis, e consultivo. Vai definir diretrizes para a escola nos diversos âmbitos. Conselho de classe. O conselho de classe ele vai reunir professores, gestores e estudantes e vai discutir aí sobre o processo de ensino e aprendizagem e questões disciplinares dentro do ambiente escolar. Conselho de gestores não existe. A associação de pais e mestres vai reunir os pais, os professores, os funcionários e eles vão fazer o quê? Vão colaborar com a melhoria do processo educacional. E o Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é uma organização de estudantes que vai representar aí os interesses dos estudantes dentro da escola. Então, o que não faz parte aí é o Conselho de Gestores. 20ª questão. Estamos na nossa 20ª questão. São 50 questões. Então, aperta aí o cinto, continua aqui com a gente, vamos até o final, tá? E quem esqueceu de deixar o like, deixa o like, gente, para apoiar o nosso canal. Precisamos muito entregar esse conteúdo a mais pessoas. E você é o responsável por isso. Então, vai deixando o seu like, vai comentando se está gostando aí dessa maratona. Comenta aí nos comentários. Deixa aqui as suas dúvidas, certo? A respeito dessas questões para professor do IFPB. Vamos continuar. Em relação à Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta sobre o seu objetivo. Letra A. A transversalidade na modalidade de educação especial somente no ensino fundamental? A transversalidade vai ser em todos os níveis, tá? Letra B. Assegura a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, orientando os sistemas de ensino a garantir acesso ao ensino regular e ao atendimento especializado, que no caso é o AEE, com professores especializados. Perfeito, é a letra B na 20ª questão. Isso aqui, ó, diz respeito à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Letra C, busca a inclusão escolar sem envolver os demais esferas sociais, falso. Letra D, objetivo acomodar as crianças de acordo com a sua deficiência, não, aí seria uma segregação. Letra E, não objetiva mudar e alterar a situação de exclusão dos alunos, objetiva sim. Então, 20ª questão, letra B. 21ª questão. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que no Brasil tem como amparo legal a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Assinale a alternativa correta sobre o atendimento presente nas determinações dessa política. Letra A. Modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Orienta os sistemas de ensino para garantir o acesso até o ensino fundamental, não. Nas etapas de educação de jovens e adultos e educação profissional, são contempladas ações de educação especial? São, mas aí não está completa essa questão. Letra D. Tem por objetivo assegurar a inclusão escolar por meio do ensino privado de alunos com deficiência, não só
Não fala só sobre privado, fala sobre o ensino público também, tá? É uma etapa da educação básica ofertada tão somente em escolas confessionais, não em escolas regulares. Então, a correta aqui, pessoal, na 21ª é a letra A, modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, certo? Então, no caso aqui, ele falou sobre, na letra C só sobre jovens e adultos. E a correta aqui, ó, todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. E aqui, jovens e adultos seria só uma modalidade de ensino, tá? Então, na 21ª, a gente tem a letra A como correta. Vamos à 22ª. O atendimento educacional especializado é ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializados da rede pública ou instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Considera-se público-alvo do atendimento educacional especializado alunos deficiente físico-mental, intelectual e sensorial, com transtorno global de desenvolvimento e dificuldades pedagógicas, altas habilidades, superdotação e transtornos desintegrativos, deficientes com transtornos global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que apresentem dificuldade para aprender de qualquer natureza. 22ª, a gente tem a letra D, justamente o que está na nossa LDB. Público-alvo da educação especial são os alunos deficientes, com transtornos globais de desenvolvimento, né? Incluindo aqueles alunos autistas, altas habilidades e superdotação. Então, no 22ª, a gente tem a letra D como correta. 23ª. Para a elaboração de um plano curricular apropriado para a escola, é importante que se conheça as definições de currículo. Diversos autores defendem a ideia de que currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico, e que há pelo menos 3 manifestações possíveis para esse documento, sendo os tipos de currículo existentes. É que ele quer saber quais são os tipos de currículo. Vamos lá. Letra A. O currículo oficial, cultural e oculto. Letra B. Cultural, oculto e real. Letra C. Profissional, cultural e formal. Letra D. Formal, real e oculto. Letra E. Cultural, oficial e formal. Existem 3 tipos de currículo e eu vou falar para vocês agora. O currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. O currículo formal, gente, é aquele oficial, né? É aquele que os estabelecimentos de ensino recebem aí através da legislação, da BNCC e do Ministério da Educação. O currículo real é aquele que ocorre na prática, em sala de aula. E o oculto é aquele que é aprendido pelos alunos, mas de forma não intencional e de forma não planejada. Então, 23ª, a gente tem a letra D como correta. 24ª questão. Por meio do artigo 24, prevê a LDB, por meio do artigo 24, prevê as regras para a classificação. A legislação apresenta que a classificação, em qualquer série ou etapa, exceto na primeira do ensino fundamental, pode ser feita nos seguintes cenários, exceto. Então, ele quer que não faz parte. Letra A. A classificação se dá por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na própria escola, tá certo? Por progressão realizada para alunos que reprovaram na série anterior, falso, já de cara aqui a letra B. Não existe isso aqui para alunos que reprovaram na série anterior, gente. Como é que ele vai ser classificado para a próxima série? Não existe isso aqui, por progressão realizada. Letra C, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas? Sim, a lei fala sobre isso. Mediante a avaliação da escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, correto. E letra E, a partir da avaliação da escola, permitindo sua inscrição na série ou etapa adequada, correto. Que praticamente é a letra D. Então, a errada aqui é a letra B. 25ª questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças em educação básica diante do exposto,
assinale a alternativa correta quanto à idade prevista pela lei. Então, os pais ou responsáveis vão aí matricular seus filhos, certo? A partir de qual idade? De acordo com a LDB, a partir dos 4 anos de idade, na letra C. 26ª questão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A educação brasileira, enquanto um direito público subjetivo, em suas etapas e modalidades, está em conformidade com a Lei 9394/96, a qual assegura que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Correto. Educação infantil gratuita até os 7 anos de idade, até os 5 anos, tá? É falso, segundo. Terceiro, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Somente na rede regular de ensino público. O erro aqui está em somente, né? Na terceira questão. Quarto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Correto. 26ª, pessoal, letra D, 1 e 4 estão corretos. Vamos lá, 27ª questão. Com base na LDB, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Sobre a educação infantil, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 7 anos. Já está errada. Letra B. A educação infantil, o desenvolvimento integral da criança deve ocorrer nos aspectos físico, psicológico, financeiro e intelectual. Ele não fala aqui do financeiro, certo? O erro está aqui em financeiro. Letra C. O objetivo da educação infantil é o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. Isso aqui diz respeito a ensino fundamental e não a educação infantil. Está errado. Letra D. A educação infantil contempla a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e das artes, dos valores que se fundamentam a sociedade. Isso aqui está mais relativo a ensino médio, certo? E não ensino a educação infantil. Vamos à letra E. Na educação infantil, a avaliação destina-se ao acompanhamento e ao registro do desenvolvimento da criança. Está correta, na 27ª, é a letra E. 28ª. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, em sua composição, enfatizam em vários artigos a importância da articulação entre o ensino médio e o ensino profissional. Sobre a educação profissional e tecnológica de nível médio, assinale a alternativa correta. Letra A. Os cursos técnicos serão desenvolvidos nas formas integradas logo após o ensino médio. Letra A está errada. É simultaneamente com o ensino médio, certo? E não depois da conclusão dele. Então, letra A está errada. Letra B. A oferta de cursos técnicos a quem não concluiu o ensino médio na idade considerada adequada pode se dar de forma articulada com o EJA. A letra B está correta, pessoal. Letra B está correta. Mas vamos ver as outras. O projeto pedagógico de curso da educação profissional técnica de nível médio precisa ser elaborado de forma independente e desvinculada do projeto político-pedagógico, por se tratar de outro segmento. Falso, certo? Letra C está falso. Letra D. Os cursos de qualificação profissional técnica e cursos técnicos na forma articulada e integrada com o ensino médio na modalidade de EJA deve assegurar um mínimo de 800 horas. A carga horária mínima de 800 horas refere-se ao ensino médio, mas os cursos técnicos de forma integrada com o EJA, gente, eles devem considerar uma legislação específica, tá? Falso. E letra E. Devido à alta carga horária anual, não é necessário explicitar no currículo dos cursos técnicos de nível médio, nos termos da Lei 11.788 de 2008, a obrigatoriedade do estágio supervisionado. Fica a critério do estudante
se vincular a uma empresa a exercer o estágio remunerado. Na letra E está incorreta. O estágio supervisionado em cursos técnicos, ele deve estar assim previsto no currículo, certo? Ele não vai ser uma escolha do estudante. Ele deve exercer esse estágio supervisionado. Então tá falso. 28ª, letra B. 29ª. Conforme o capítulo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, que trata da organização e do funcionamento da educação profissional e tecnológica, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação profissional e tecnológica é desenvolvida por meio de cursos e programas de qualificação profissional, inclusive a formação inicial e a formação continuada de trabalhadores. Na letra A, 29, na letra A já está correto, mas vamos ver as outras. Embora o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia fiscalizem os cursos, a orientação fica a cargo das decisões privadas. Está errado, a fiscalização não é para decisões privadas, mas em órgãos oficiais, certo? Não fica a cargo de órgãos privados, mas de órgãos oficiais. Na letra C, os itinerários formativos profissionais não podem ocorrer dentro de um curso, de uma área tecnológica ou de um eixo tecnológico, de modo a prejudicar a formação na educação profissional e tecnológica. Os itinerários formativos, eles devem ocorrer. Então, o erro aqui é porque ele fala que não podem ocorrer. Então, a letra C está falso, a letra B está falso. Letra D. O Ministério da Educação poderá recomendar a readequação de cursos experimentais técnicos ou superiores de tecnologia, para que não se enquadrem em cursos já constantes no CNCT e o CNCTS. Eles têm que se enquadrar, gente. O MEC ele vai recomendar essa readequação de cursos. E o objetivo dele é enquadrá-los nos catálogos e não evitá-los, certo? Então está errada a letra D. Um dos critérios para o planejamento e a organização de cursos da educação profissional e tecnológica é a não identificação de perfil profissional de conclusão de curso. É justamente a definição do perfil profissional de conclusão, certo? Que vai orientar o currículo e os objetivos do curso. Então, tá falso. Então, a correta aqui na 29ª é a letra A. Essa questão não é uma questão fácil, hein, gente? Tem que prestar bastante atenção aqui nos enunciados das letras. 30ª questão. Faltando aí 20 questões para a gente concluir a nossa maratona. Vamos que vamos. Sobre os princípios da educação inclusiva. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. A Constituição da República Federativa do Brasil assume o princípio da igualdade como pilar fundamental de uma sociedade democrática e justa, quando reza no caput do seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. A igualdade real exige tratamento equitativo, reconhecendo as diferenças e necessidades individuais, para além de uma oferta igualitária. Cumprir a lei implica garantir as condições apropriadas ao atendimento dessas peculiaridades. Verdadeiro. O conceito de cidadania, em sua plena abrangência, engloba direitos políticos, civis, econômicos, culturais e sociais. Isso aí, envolve. Isso quer dizer cidadania. A exclusão ou limitação em qualquer uma dessas esferas fragiliza a cidadania, não promove a justiça social e impõe situações de opressão e violência, correto? A escola é um dos principais espaços de convivência social do ser humano. Durante as primeiras fases de seu desenvolvimento, ela tem papel primordial no desenvolvimento da consciência de cidadania e de direitos, já que é na escola que a criança e o adolescente começam a conviver
em um coletivo diversificado, fora do contexto familiar. Correto, pessoal? Então, na 30ª questão, a letra E. 31ª. O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural e social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Nesse contexto, é correto afirmar que os documentos orientadores da educação especial e inclusiva, no âmbito internacional, ele vai querer saber aqui quais são os documentos que vão aí nortear a educação inclusiva no âmbito internacional. Quais são eles? Letra A. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Jointen, Declaração de Salamanca e Convenção de Guatemala. Letra B. Declaração de Salamanca, Convenção Interamericana, Convenção de Guatemala, Plano Nacional da Educação na Perspectiva de Inclusão. Letra C. Declaração de Jointen, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Declaração de Salamanca. Letra D. Declaração de Salamanca, Plano Nacional da Educação, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E letra E. Convenção Interamericana, Declaração de Salamanca, Declaração de Jointen, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos lá às eliminações. Ele quer no âmbito internacional. LDB do Brasil, não vai. Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma legislação brasileira, também não vai. Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui também na letra C, não vai. Declaração de Salamanca, Convenção Interamericana, Convenção de Guatemala, Plano Nacional de Educação também não vai, que é legislação de base brasileira. Então, venho aqui a letra A. Na 31ª, a gente tem a letra A. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Jointen, Declaração de Salamanca e Convenção de Guatemala. Todos eles aí voltados à educação inclusiva e os direitos das pessoas com necessidades especiais. Ok? 31ª, letra A. 32ª questão. A educação brasileira é prevista pela Constituição Federal de 1988 como direito de todos e dever do Estado e da família. A LDB apresenta normativas que organizam o sistema educacional em relação ao dever do Estado, conforme estabelece a LDB. Assinale a incorreta. Agora, gente, ele vai querer saber qual o dever do Estado. Note que essas questões, como eu falei anteriormente, dever do Estado, dever do município, dever do estabelecimento de ensino, do professor, certo? Tudo isso você tem que saber bem, porque sempre cai recorrente. Letra A. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Está correto, mas ele quer a incorreta. Vamos deixar um certinho aqui. Letra B. É assegurado atendimento educacional aos alunos durante o período de internação para tratamento de saúde hospitalar ou domiciliar. Está correto também. Letra C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Correto, devido ao Estado. Atendimento educacional especializado de baixo custo na rede regular de ensino aos educandos com deficiência. É gratuito, certo, gente? Atendimento educacional especializado gratuito. Então, a errada é a letra D. E a letra E. Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência. Está correto. Então, na 32ª, letra D. Vamos à 33ª. Dentre as diretrizes e deveres estabelecidos no Plano Nacional de Educação, ele quer saber aqui a meta 4. Sabemos que o PNE tem 20 metas. Então, a gente tem que estar sempre dando uma lidinha nessas metas para relembrar. Ou fazendo questões, certo? Estudando por questões para você sempre estar lembrando essa legislação. Porque o PNE sempre cai em concurso. Uma questão ou outra vai dar lá perdida e essa questão que vai fazer a diferença na sua prova. Se você errar uma questão dessa, você fica a quilômetros de distância aí de entrar no seu
cargo aí de professor ou na área educacional. Então, fique de olho nisso, tá? Letra A. Vamos lá, de acordo com a meta 4, universalizar a população de 4 a 18 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados particulares, públicos ou conveniados. Letra B. Universalizar o acesso à educação básica para a população de 3 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Exclusivamente em escolas privadas, que a gente já vê o erro, né? E não é de 3 a 17 anos, é de 4. E o erro da primeira aqui, ele está falando que é de 4 aos 18. É de 4 aos 17 anos. Letra C. Universalizar o acesso à educação básica para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Exclusivamente em escolas especiais, aí é segregação, né? Em escolas regulares e preferencialmente, já vai o erro aí. Letra D. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 33 é a letra D, pessoal. Vamos a E. Qual o erro? A L fala que é de 0 a 17, tá aqui o erro. Certo? Lembrando, ó, dos 4 aos 17 anos. Bem importante, né? Se você sabendo disso, você já vai riscando várias questões aqui. Todas, né? Praticamente todas. E já acha a correta. Certo? Vamos à 34ª questão. Com base nas estratégias previstas para o cumprimento da meta 3, novamente a meta 3 do Plano Nacional de Educação, informe verdadeiro ou falso que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude. Correto, está na meta. Implementar progressiva substituição do ensino médio regular pela educação à distância, garantindo que até o final da vigência, menos 50% das matrículas sejam nessa modalidade. Falso. Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos alunos. Certo? Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades da população do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência. Perfeito. Então, na 34ª questão, a gente tem como correta V, F, V e V. Letra C. Ok? 35ª. Um professor de educação física recém-contratado por uma escola para trabalhar com alunos do ensino médio iniciou a elaboração de seus planos de aula. Para orientar a sua prática, ele consultou o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece os princípios que regem o ensino. Com base nesses princípios, assinala a alternativa que não corresponde a um dos fundamentos estabelecidos pela DB. Portanto, não deve orientar as aulas desse professor. Marque a questão que não faz parte dos princípios do ensino, lá de acordo com o artigo 3º da LDB. Vamos à letra A. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Está dentro dos princípios? Está sim, gente. Valorização da experiência no mercado de trabalho. De cara aqui, a 35ª é a letra B, gente. Existe a valorização extraescolar, mas não no mercado de trabalho, certo? Então, seria errada a letra B. Vamos ver os outros. Respeite a diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas,
surdos, cegas e com deficiência auditiva, correto. E ipsiliteres do que está na lei, certo? Garantido o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, corretíssimo. E garantido o padrão de qualidade, corretíssimo. Você vai se basear com o que está de acordo com a legislação. E existe sim a valorização da experiência extraescolar. Porém, não existe na lei a valorização no mercado de trabalho. Então, preste atenção aí, certo? Para você não se confundir. 36ª questão. Ainda aí sobre o Plano Nacional da Educação. Estabelecido pela Lei 13.005 de 2014, define diretrizes e metas e estratégias para a educação no Brasil. Considerando o que dispõe essa lei, assinala a alternativa correta. Letra A. O PNE estabelece um conjunto de 10 metas, 20 metas. Falso. O PNE determina que o investimento público em educação deve atingir um mínimo de 5% do PIB. É 10%, pessoal. 10% do PIB. Certo? O PNE prevê a erradicação do analfabetismo absoluto e a redução em pelo menos 50% da taxa de analfabetismo funcional até o final de sua vigência. Letra C, gente, de acordo com a lei. Letra D. Os municípios, estados e Distrito Federal não são obrigados a elaborar ou adequar seus respectivos planos de educação conforme as diretrizes do PNE. Eles são obrigados. Eles não são, eles têm que fazer isso. Letra E. O PNE prevê a ampliação da oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas, de forma a atender pelo menos 20% dos alunos da educação básica. A meta do PNE, gente, é atender pelo menos 50% dos alunos da educação básica em tempo integral e não 20%. Então, falso. 36ª, letra C. 37ª questão. De acordo com a resolução número 1 de 2021 do Conselho Nacional da Educação, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Entende-se por espaço, na educação profissional e tecnológica, o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica. Isso quer dizer o quê? Essa definição aí. Unidades curriculares, etapas ou módulos que vão compor aí os eixos tecnológicos e a área tecnológica. É a matriz curricular? É a trajetória educacional? Prática pedagógica? Itinerário formativo? Segmentação tecnológica. 37ª, gente. Isso corresponde aí ao itinerário formativo. O que é o itinerário formativo? É uma estrutura organizacional que permite a flexibilidade e articulação dos diferentes cursos e programas de formação técnica e tecnológica, gente. Esse itinerário formativo ele é composto pelas unidades curriculares. E ele vai ser organizado sob os eixos tecnológicos e as áreas específicas, certo? Então, na 37ª, itinerário formativo. Não esqueça isso aí. 38ª. A educação profissional e tecnológica tem sido desenvolvida por meio de cursos e programas que visam a qualificação profissional de trabalhadores. Assim, o ensino técnico profissional pode ser organizado por... Novamente, ele quer saber, ensino técnico profissional, ele vai ser organizado como? Núcleos de estudos, disciplinas, módulos instrutivos, itinerários formativos, observatórios. 38ª será a mesma coisa, gente. Itinerários formativos. Ele vai permitir o que esse itinerário formativo? Vai permitir que os estudantes possam escolher as áreas que eles vão se aprofundar durante o percurso do curso deles. Durante um tempo que eles vão passando aí no curso. E esses itinerários formativos vai visar o desenvolvimento das competências específicas que esses estudantes vão desenvolver para que eles sejam inseridos aí no mercado de trabalho, tá? Então, o ensino técnico profissional, ele vai ser organizado pelos itinerários formativos. Não esqueça mais isso, ok?
39ª. A Lei nº 10.639, 2003, tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Na sequência, aprovou a Resolução CNE número 1 de 2004, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Sobre os objetivos das diretrizes curriculares, assinale a alternativa correta. Ele quer saber quais são os objetivos dessas diretrizes curriculares que falam aí de acordo com a cultura, o ensino da cultura afro-brasileira e africana. Vamos lá, letra A. Promover a segregação e exclusão de pessoas negras na sociedade? Não. Letra B. Garantir o ensino da história da cultura local, restrita à região geográfica e aos aspectos do local? Não tem nada a ver. É relativa à cultura africana, certo? Letra C. Estabelecer ações afirmativas para a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho? Também não diz respeito a isso. Reconhecer e valorizar a identidade, a história e a cultura dos africanos, afro-brasileiros, né? Bem como garantir o reconhecimento e igualdade e valorização das raízes africanas de nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Perfeita é a letra D. Ipsilis aí do jeitinho que tá lá na lei, certo? E a letra E aqui, pra gente tirar a dúvida: valorizar a superioridade de uma cultura em detrimento de outras? De jeito nenhum, certo? Ele valoriza até várias culturas, tá aqui, ó. A africana, indígena, europeia e asiática. São várias culturas aí que são valorizadas. Não é uma superioridade de uma cultura em relação às outras. Então, 39, letra D. 40ª questão. Faltando aí 10 questões para concluirmos a nossa maratona de 50 questões à OSCP para o concurso do IFPB. Vamos lá. Imagine que você é um professor em uma escola de ensino médio e está preocupado com a falta de consciência ambiental entre os alunos. Muitos deles não têm noção dos efeitos das suas ações no meio ambiente e não se preocupam com a sustentabilidade. Além disso, a escola não possui um programa de educação ambiental garantido. A esse respeito, as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, definidas na Resolução número 2 de 2012, visam. Olha aí, ele fala aí sobre a educação ambiental. Importante esse conteúdo. Letra A. Divulgar as instituições que promovem atividades educativas para a formação de cidadãos com consciência ambiental. Letra B. Excluir a educação ambiental no currículo escolar. Excluir a educação ambiental. Como é que vai conscientizar as pessoas sobre a sustentabilidade se vai excluir a educação ambiental? Letra C. Garantir a integração da educação ambiental somente nas séries iniciais. Em todos os níveis e etapas, né, gente? Do ensino fundamental e ensino médio também. Letra D. Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formação, execução, avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos da instituição de ensino. Letra E. Não contemplar uma abordagem interdisciplinar e contextualizada na educação ambiental. Falso. Então, a correta aqui, certo, gente? Na 40ª questão é a letra D. É estimular uma reflexão crítica. O aluno vai ter uma reflexão crítica a respeito aí do conceito de educação ambiental, certo? Ele vai entender como ele deve, o que é que ele deve fazer para preservar o meio ambiente. Através disso, ele vai ter um senso crítico de como agir na sociedade, no seu dia a dia. 41ª. O ensino médio é a etapa final da educação básica. Em 2017, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, estabeleceram-se mudanças significativas nas diretrizes curriculares para o ensino médio, que impactaram a organização curricular e a oferta das disciplinas. Atualmente, o ensino médio passa por uma reforma denominada Novo Ensino Médio.
NEM. Qual é a principal mudança promovida por essa reforma em relação à organização curricular das disciplinas? Letra A, a inclusão de disciplinas obrigatórias como língua estrangeira e filosofia. Letra B, a obrigatoriedade de oferta de disciplinas técnicas profissionalizantes. Letra C, flexibilização curricular, permitindo que os alunos escolham as disciplinas de acordo com suas áreas de interesse, guiados pelos itinerários formativos. É a letra C, pessoal. O novo ensino médio vai justamente falar sobre isso, certo? Onde os alunos eles vão escolher aí as disciplinas que mais eles têm interesse, que mais eles têm familiaridade, e eles vão ser guiados aí pelos itinerários formativos, tá? Então, diz respeito aqui à letra C. Letra D, aumente o número de horas aula por semana, não. As disciplinas são optativas, ofertadas dentro das áreas de conhecimento, também não. O que vai falar aí, essa mudança que foi promovida aí no novo ensino médio, diz justamente sobre isso. Onde os estudantes eles vão escolher, tá, as disciplinas que eles vão querer cursar. E aí, eles vão se basear aí pelos itinerários formativos. 42ª. O decreto número 5.154/2004 estabelece bases para a educação profissional e tecnológica, em consonância com a lei complementar, a LDB. Qual é a finalidade do decreto de 2004 em relação à educação profissional? Vamos lá. Ampliar a oferta de cursos técnicos em instituições públicas, limitar o acesso de cursos técnicos em instituições privadas, reduzir a carga horária dos cursos técnicos em instituições públicas, extinguir os cursos técnicos em instituições públicas. O decreto estabeleceu parâmetros para a oferta de educação profissional, a qual deve ser feita exclusivamente por instituições de ensino superior. Gente, esse decreto aqui você vai ter que ler a respeito dele, tá? O decreto 5.154 de 2004, o que ele vai estabelecer aí é a ampliação da oferta de cursos técnicos em instituições públicas. É a letra A. 43ª. Estamos chegando ao finalzinho aí da nossa maratona de 50 questões. Se você chegou até aqui, deixa teu like, deixa teu comentário se você está gostando dessa maratona. O Estatuto da Criança e do Adolescente define quem são os sujeitos de direito que merecem a proteção integral por parte da sociedade e do Estado. Nas disposições preliminares da legislação indicada, qual é a idade certa para considerar uma pessoa como criança ou adolescente? Vamos lá, caiu essa questãozinha aqui do ECA, perdida aí, e a gente vai responder. Letra A. Criança até 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos. Letra B. 10 anos para criança e 21 anos para adolescentes. Letra C. 12 anos completos para criança e 18 para adolescentes. Letra D. 16 para crianças e adolescentes. Letra E. 8 anos para criança e 11 para adolescentes. Gente, de acordo com a lei, certo? A gente tem aqui, 12 anos incompletos para crianças e 12 anos e 18 para adolescentes. 12 anos incompletos, gente, é aquela criança que tem 11 anos e X meses, mas não completou 12 anos. Então, 11 anos e 6 meses, 11 anos e 8 meses, certo? Enquanto ele não completar 12 anos, ele vai ser o quê? Uma criança. A partir dos 12 anos, completou 12 anos, até os 18, ele vai ser considerado adolescente. 44ª questão. Há diferentes tipos de planejamento. Sobre esses planejamentos, é correto afirmar que o planejamento institucional refere-se diretamente à ação governamental? Letra B. O planejamento curricular é o que se desenvolve em nível mais concreto e está a cargo do professor? C. O planejamento educacional define os fins últimos da educação e os meios para alcançá-los. D. O planejamento de ensino tem como objeto a organização do conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas no âmbito de cada curso? E.
O plano de disciplina indica os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino e de aprendizagem que compõem o currículo. Na 44ª, a correta é a letra C. O planejamento institucional se refere à ação governamental. O planejamento educacional ele define os fins da educação e os meios para alcançá-lo. Isso é justamente o conceito aí de planejamento educacional. É um planejamento mais amplo, gente. Um planejamento sistêmico de finalidades da educação. Então, a letra C que está correta na 44ª. 45ª questão. Em relação aos objetivos do plano de ensino, é correto afirmar. Letra A. Indica aquilo que o professor fará para que o aluno aprenda. Letra B. Indica aquilo que o aluno deverá ser capaz, com consequência de ter desempenhado adequadamente nas atividades de uma disciplina. Letra C. Sua relação com os procedimentos não é relevante. Letra D. Independe dos instrumentos ou do que se vai avaliar. Letra E. Dificultam tanto o processo de ensino como de aprendizagem, visto que nem sempre se refere ao grupo ou às necessidades em sala de aula. Isso nunca vai dificultar o plano de ensino. Ele não vai independer dos instrumentos, certo? Sua relação com os procedimentos não é relevante, ela é relevante sim. O plano de ensino indica aquilo que o professor fará para que o aluno aprenda. Isso aí também não diz respeito ao plano de ensino. No 45ª, a gente tem a letra B como correta, porque ela vai refletir o entendimento de quais são os objetivos e as orientações sobre o que se espera para que o aluno tenha um bom desempenho. 46ª. As técnicas denominadas dinâmica de grupo ou que se baseiam em uma dinâmica de grupo têm como objetivo extinguir o envolvimento pessoal menor com as próprias atividades, diminuir a flexibilidade mental mediante o reconhecimento da diversidade de interpretações sobre o mesmo assunto, desenvolver a capacidade de estudar um problema em equipe de forma sistemática. Se é uma dinâmica de grupo, gente, aqui já deu aqui a dica. Desenvolver a capacidade de estudar um problema em equipe, junto com o grupo, de forma sistemática. O que quer dizer forma sistemática, gente? De forma organizada. Então, na 46ª é a letra C. Letra D. Ajudar a desenvolver certa heteronomia com relação à autoridade do professor, não. Tratar de forma mais superficial a discussão entre o tema falso. 47ª questão. De acordo com a nossa LDB, acerca da educação básica, assinala a alternativa incorreta. Letra A. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Correta. Letra B. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Correto, está na lei. Letra C. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências, entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Correto. Na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle da frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 90% do total de horas letivas para aprovação, esse está errada. Frequência mínima de quanto, pessoal? 75%. 75%. E letra E, o ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, errada aqui, a incorreta, na 47ª é a letra D. Um estudante de 15 anos com deficiência física ingressou no IF Mato Grosso e, para garantir sua inclusão e bem-estar no ambiente escolar, foi nomeado um assistente de alunos para auxiliá-los em suas necessidades diárias. A pedagoga-chefe, ao esclarecer as funções desse profissional, destacou que seu papel é essencial para promover a acessibilidade e garantir que o estudante tenha uma experiência educacional plena. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma responsabilidade do assistente de alunos. Vamos à letra A. Substituir integralmente o estudante nas atividades que exigem esforço físico? Ele não pode substituir integralmente o aluno. Letra B. Priorizar o acompanhamento disciplinar do estudante, garantindo que ele cumpra todas as regras da escola, mesmo que isso implique a limitação de sua participação em atividades pedagógicas? Também não. Atuar como mediador no processo de inclusão, oferecendo suporte individualizado ao estudante, auxiliando na execução das atividades de ensino e na adaptação com o ambiente escolar. Letra C, pessoal. Vamos a D. Garantir a independência total do estudante, oferecendo diversos tipos de suporte, permitindo que ele desenvolva suas habilidades sem interferência externa. Ele vai precisar de interferência, vai precisar de ajuda. Letra E. Focar especialmente o auxílio técnico ao estudante, sem necessidade de promover sua interação com os colegas. Ele tem que interagir com os outros colegas, certo? Porque isso é a inclusão. Então, a 48ª, letra C. E chegamos agora ao nosso finzinho, né? As nossas duas últimas questões dessa maratona de 50 questões. 49ª, a elaboração do projeto político-pedagógico da escola está intrinsecamente relacionada com a organização do trabalho pedagógico em 2 níveis: organização da escola e organização da sala de aula. No entanto, para que haja um PPP que atenda às necessidades da comunidade, é necessário que exista na escola autonomia, igualdade de condições, qualidade, equidade, transparência das decisões. Para que haja um PPP que possa atender às necessidades dessa comunidade, a escola ela tem que ter uma autonomia na elaboração desse projeto político-pedagógico, porque isso vai auxiliar aí a comunidade escolar e vai atender às necessidades de todos que estão dentro aí da comunidade escolar. Chegamos à nossa última questão. Derivadas da psicologia, as tecnologias ou as teorias da aprendizagem são múltiplas. Em geral, indicam um conjunto de conceitos fundamentais para compreender o processo de ensino e aprendizagem e aprimorar as práticas pedagógicas que promove o desenvolvimento dos alunos. Dentre as diversas teorias de aprendizagem, destacam-se as de Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel. Qual dessas teorias da aprendizagem enfatiza a importância do ambiente social e cultural no processo de aprendizagem? Gente, a importância do ambiente social, a gente sabe muito que Vygotsky ele fala isso, né, das interações sociais, tá? Mas também tem outro aí, estudioso, que vai falar aí também dessa importância do desenvolvimento aí da interação social, que vai ser David Ausubel, tá? Tanto Vygotsky como Ausubel vão reconhecer aqui a importância desse ambiente social e cultural no processo de aprendizagem do aluno. Vygotsky vai destacar a interação social, certo? Para o desenvolvimento cognitivo das crianças. E Ausubel ele vai considerar esse contexto cultural, discutindo o quê? A relevância do conhecimento prévio e da aprendizagem significativa. Então, os dois eles vão focar aí nessa importância desse desenvolvimento do ambiente social, a importância aí desse processo de aprendizagem através do ambiente social.
Então, a correta aqui na 50ª questão, né? Chegamos a ela, é a letra E. Lev Vygotsky e David Ausubel. Estude aí esses teóricos, né? A psicologia da educação, que vai cair, certo? Na sua prova. É tema aí de estudos. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula e vamos que vamos.